Nem mesmo os políticos acham que essa história de dinheiro impresso serve para alguma coisa. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por Gostosão Ancap, escrito por Léo Rezende, revisado e narrado por Coreia com K. Recentemente saiu uma notícia confirmando que o Banco Central do Brasil realizou uma compra bastante significativa de ouro, praticamente dobrando o valor investido neste metal precioso. Para a economia, isso é certamente positivo, pois o investimento em ativos mais seguros gera maior confiança àqueles que participam desse sistema. Por outro lado, essa notícia também nos traz questionamentos interessantes. Por que ouro, sendo que seria possível a compra de dólares, pesos, libras ou qualquer outra moeda? Vocês libertários vivem falando de Bitcoin, mas na hora que se precisa de segurança, o governo recorreu ao ouro. E aí? Bem, vamos por partes. Primeiramente é necessário compreender como chegamos ao dinheiro tal qual o usamos hoje. De acordo com algumas evidências conhecidas, a primeira forma de cédulas de dinheiro surgiu na Babilônia Antiga, cerca de 4.000 anos atrás. Esse povo armazenava sacos de grãos com o rei local, que emitia um tablete de argila grafado com a quantia de grãos depositados. Ao desenrolar da história, esse padrão de dinheiro foi se alterando. Em um dado momento da história, pagava-se as coisas com sal. O condimento acabou se tornando uma moeda tão comum que influenciou até mesmo o nome dado ao pagamento de um funcionário: salário. Antes de seguir, precisamos realizar uma consideração. Embora ambas as formas de dinheiro apresentadas aqui cumprissem sua função, elas possuem uma característica problemática em comum. Tanto o tablete de argila quanto o sal são bastante vulneráveis e poderiam se perder ou facilmente sofrer falsificação. A argila é frágil face a uma queda, por exemplo. As informações grafadas poderiam ser manipuladas de alguma forma também. Já o sal, basta que algumas gotas de água entrassem em contato para estragar uma grande quantia, ou também misturar algum outro tipo de pó branco, como farinha de trigo, para aumentar a sua quantidade. Bem, então como resolver esses problemas? Há milhares de anos, os seres humanos descobriram os metais preciosos, que de início não tinham muitas aplicações para a vida cotidiana e eram utilizados mais para funções estéticas, como produção de joias e afins. Mas ao perceber que tais metais eram escassos e relativamente fácil de perceber a pureza, esses assumiram o papel de servir como dinheiro para a sociedade. Aqui, cabe outra colocação interessante. A mudança de sal para metais preciosos como forma primária de dinheiro alterou um paradigma muito importante. O dinheiro deixava de ter uma função imediata, pois o sal servia como tempero e até conservante de alimentos. Já o ouro, bom, ele brilha. Ouro e prata são metais que mesmo antes de Cristo se estabeleceram como principal forma de moeda e eram amplamente aceitos, pois ouro é ouro em qualquer lugar do mundo. Contudo, havia ainda alguns problemas práticos para se utilizar tais metais, pois para pagar grandes compras ou mover grandes quantidades era algo incômodo devido ao seu peso e para coisas muito baratas há um limite até onde era possível fracioná-los. Devido a esses problemas, certos reis, imperadores e outros governantes tiveram uma ideia genial. Senhores, já aviso, como diz a célebre frase popular, daqui para frente é só para trás. Esses governantes cunharam moedas de ouro, prata e afins. Assim, boa parte dos problemas de utilização seriam resolvidos. As moedas teriam pesos pré-determinados e com um símbolo oficial, garantindo o valor correto e a pureza do metal. A ideia é até que boa. No entanto, a falta de medidas de segurança nas moedas fizeram com que as pessoas cortassem suas bordas. Dessa forma, a utilizavam pelo valor grafado, mas não havia mais a quantia definida de metal. Mas o maior de todos os problemas foi que os governantes notaram que as pessoas já não mais se importavam tanto assim em checar a pureza do metal presente na moeda. Sendo assim, seria possível diluir o ouro ou prata com ligas metais mais comuns e baratas, como níquel, cobre, entre outros. E assim, os imperadores agora poderiam gastar mais e mais, sendo que o valor real das moedas da população valia cada vez menos. Soa familiar? Pois é. Neste momento surge a principal força causadora da inflação, e isso causará outro problema na sociedade, o chamado efeito Cantillon. Para não estendermos demais este vídeo, podemos entender melhor esses dois conceitos no vídeo: o poder da linguagem, como o conceito de inflação foi mudado para ajudar o Estado, aqui mesmo no Visão Libertária. O link está na descrição. Seguindo com a nossa breve história do dinheiro, os metais preciosos ainda sofriam com os problemas de transacionar grandes quantidades. Visando resolver esse imbróglio,
Se tornou comum as pessoas guardarem seu ouro em bancos e receberem uma espécie de certificado de depósito. Assim, qualquer um que chegasse no banco com esse certificado retiraria o ouro que lá estava guardado. Pronto. Basicamente foi assim que nasceu o papel moeda como conhecemos. Durante algum tempo ele funcionou dessa forma. A cada porção de ouro depositada, um valor equivalente de papel moeda era emitido. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu o Acordo Bretton Woods, onde o valor do ouro foi fixado em relação ao dólar e poucas décadas após esse acontecimento, os Estados Unidos encerraram a conversibilidade de dólar para ouro. O resultado não poderia ser mais catastrófico, pois a partir daí, ano a ano, a quantidade de dólar circulante na economia não parou de subir, tal qual as moedas de metais falsificados dos governantes antigos, gerando inflação. Após esse evento, o papel moeda tornou-se mero papelzinho colorido lastreado em honestidade de político, pois este pode agora criar tanto dinheiro quanto desejar. Acontece que quanto mais dinheiro na economia, tudo aumenta de preço. Foi uma longa história. Mas ela explica como o dinheiro hoje é uma piada de mau gosto. Tanto que o próprio governo busca um ativo mais seguro e deixa de lado sua própria moeda. Mas você é obrigado a utilizá-la. E outra pergunta, por que não o Bitcoin? Bem, alguns países já o utilizam. O exemplo mais recente é de El Salvador, mas outros já o seguiram nessa empreitada, como a República Centro-Africana, por exemplo. Sendo mais direto em relação ao Brasil, é fácil notar que os burocratas daqui nem sequer compreendem o que é exatamente o Bitcoin. E para ser sincero, o ouro é um ativo mais sólido e confiável do ponto de vista de investimento e reserva de valor para aqueles que estão no governo. Pois se você pode utilizar o ouro para guardar suas economias, o Estado pode mandar um fiscal roubá-lo. E lembrando, existem registros históricos que isso já aconteceu. Entretanto, nós não podemos ir até o Estado e confiscar o ouro em sua posse. Outro fator preponderante é a questão do teste do tempo. O ouro já foi utilizado há milhares de anos ao longo da história da humanidade, sendo assim muito validado em sua capacidade de reter valor. O Bitcoin precisa ainda se provar para os CNIs, visto que o mesmo existe há uma década, sendo necessário mais tempo para mostrar todo o seu potencial, que na minha opinião aparecerá sim, com possibilidade inclusive de superar o ouro. A conclusão é simples. Governos têm incentivos para tomar decisões irresponsáveis com o dinheiro, principalmente por poderem criá-lo do nada, gerando diversos problemas para a sociedade. O problema é tão flagrante que o próprio governo, quando possível, procura formas mais seguras de manter o valor de suas posses. Individualmente, faça o mesmo. Tire o governo do seu dinheiro e seja mais livre. Mas lembre-se de optar por aquilo que não pode ser confiscado por fiscais. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe-o em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!